Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes do programa Boa Tarde, Cidadão. Hoje, nessa sexta-feira, a gente traz uma matéria com o psicoterapeuta Paulo Meirelles, falando um pouquinho sobre a situação que estamos vivendo hoje. Como que está a questão das pessoas, essa situação no dia de hoje, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Rita. Hoje o mundo, o planeta, né, que é a nossa morada física, está se comportando, lamentavelmente, a grande sua maioria, com medo, né? E esse medo afronta o nosso sistema emocional. E para quem mantém nessa vibração de negatividade e medo compulsível, acaba atraindo o próprio pânico, que ajuda a fragilizar o corpo, né, e a nossa imunidade, e assim possíveis viroses e doenças terem mais sucesso e avançar no nosso organismo. Paulo, você acha que tudo isso, essa coisa silenciosa que se espalhou aí pelo mundo, eh, vem para nos trazer alguma lição, para a gente abrir os olhos, para a gente olhar mais ao redor, pensar mais, nas pessoas que nos cercam? Exatamente. Esse silencioso vírus, né? Não estamos aqui para falar sobre o vírus e suas situações, no caso, físicas, químicas, medicinais, mas ele vem com o objetivo a nível até espiritual, isso, agregando aqui aos costumes, tradições de todos os povos, foram se alienando a ciclos repetidos com situações que afetam a sociedade, o perigo total, que é o coletivo, né? Então, não é um castigo mandado por alguém ou por Deus. Na verdade, é uma situação plantada pela própria humanidade em seus costumes e quando um vai tirando proveito do outro. Então, se acumulou muita energia, que agora chegou a um ponto máximo na transição da Terra para um processo de regeneração ao invés de depuração. Então, estão acontecendo muitas situações no campo coletivo, individual, tragédias, enchentes e assim por diante. E como essas coisas visíveis não estavam sendo suficientes para alertar as pessoas que é preciso a igualdade para que todos sejam irmãos, digamos assim, essas situações, quando em forma de vírus silencioso e no caso, ocultos, justamente serve para uma lição, porque a crise, na verdade, é uma oportunidade de nos melhorarmos. Por mais que alguns sejam ceifados do cenário físico, isso é uma necessidade depurativa para o planeta. Mas não justifica a gente aceitar tudo isso e não reagir. E o que é a reação? É que os governos, os governadores, a saúde, a imprensa, nós terapeutas, a parte medicinal, estão fazendo agora porque o cinto apertou. E é preciso se unificar em cima do bem comum para a gente vencer essa situação invisível e assim sairmos vitoriosos para a nossa continuidade. A continuidade daqueles que continuam aqui em vida e os que são ceifados, com certeza, há uma nova dimensão esperando porque terminaram um ciclo e foi nessa oportunidade que estão, no caso, morrendo ou falecendo. Então, que sigamos envolvendo isso tudo em luzes evolutivas para que cesse e sirva de lição para que com essa crise a gente possa melhorar como ser humano, como nossa dignidade e com tudo isso que envolve o bem comum de todos. Paulo, como que você vê essa questão das pessoas? Como que está o comportamento das pessoas, pelo que você já viu aí nessa última semana, nesses últimos dias? As pessoas estão levando bastante a sério essa questão aí de ficar em casa, essa questão do coronavírus, sentindo a necessidade de dar um abraço em alguém agora, que não se pode dar um abraço em alguém. Isso também vai mexer um pouco, eu acredito que com o interior das pessoas, né? A questão é que parabenizamos em nome da luz maior, digamos assim, isso independente de credo religioso, mas de unificação de povos, familiares, amigos, social e tudo mais. O comportamento, as pessoas estão se comportando, principalmente o nosso estado aqui, está de parabéns, certo? O nosso país também, de uma forma, por tomar providências perante os alertas que foram dados. E o que ainda bate no senso da família, do costume de estar em casa, de voltar àquele processo de aproximação, começam a entender quanto faltou o abraço de hoje para trás. E nesse momento que poderia aproveitar o tempo útil e disponível em casa para o abraço, parece que isso está amputado devido aos cuidados desse contágio. Então é dessa maneira que o medo ainda se agrega nas pessoas e eles vibram nessa sintonia. Então que todos possam parar de vibrar no medo, porque tudo passa, tudo passará, como a gente sabe disso, e mesmo a crise, mesmo o desafio, mesmo a alegria, né? Tudo que é alegria e saboroso não se dá o valor.
e tudo que é doído parece que demora mais, as pessoas se queixam e querem culpar alguém. Então, nesse sentido, que todos envolvam esse tempo em casa, na reclusão, obedecendo as condutas de prevenção, isso é o melhor remédio, e se conscientizar, porque um olhar, um sorriso, ele contagia muito mais do que um toque físico de abraço, porque nós estamos interligados pelo nosso olhar, pela física quântica, pelo som, pela voz, pelos nossos sentimentos. Então, nutrir isso para a nossa família e em pensamento direcionar essas intenções evolutivas para que todos passem por esse percalço de uma maneira melhor, para que a gente possa continuar se sentindo vivo em algum lugar do universo. Paulo, mais alguma colocação, alguma orientação que você queira passar aí para a comunidade? Por favor, fique à vontade. A todos os ouvintes, somos todos um, né? Somos todos o tudo e às vezes, no momento triste, parece que nos sentimos o nada. E é nesses momentos que precisamos reagir, tendo gratidão pelo nosso corpo físico, pela nossa casa, pela nossa família, nosso trabalho, nossas ruas, nosso país, nossa nação, nosso planeta que é a nossa morada. Então, quando a gente adentra dentro de nós mesmos, é agora uma oportunidade fantástica da gente começar a se compreender de uma maneira mais transpessoal, ou seja, o meu miolo, aquele chip que existe dentro de mim, de você, de todos, ele é muito mais importante às vezes do que a carcaça física, do que o carro do ano, do que a conta bancária positiva, mas tudo envolve uma estrutura que nos mantém e nos dá conforto essa parte física. E nessas horas não há diferença quando algo abrupto se apodera de nós ou de nossos familiares, de nossos amigos, ou de alguém que está lá no outro país, do outro lado do mundo. Então isso mexe muito com o nosso senso e é difícil na nossa condição de dimensão de pensamento humano compreender tudo isso sem entrar às vezes no desespero e no desânimo. Então vamos trocar o pensamento negativo por um positivo em cima de algum item positivo que tenhamos em casa. Nossos pais vivos, meu corpo em condição de trabalhar, certo? Mesmo que seja esse espaço temporário aí que está tudo parado, nada vai terminar. Tudo continua com uma grande lição, que é nos unirmos em cima do bem comum e entender que tudo passa. E colocar uns bilhetinhos assim na janela, no espelho, e dizer assim, ó, tudo passa. A transição de cada coisa. Então, o negativo se torna positivo quando eu tiro ele da mente e me ocupo com outras situações. Então, quem está em casa, aproveite e vê coisas boas, coisas elucidativas. Todo e qualquer vídeo que seja pejorativo, negativo, que mostre muito sofrimento, troque por algo que possa meditar. O que é meditar? É pensar, entrar dentro de si, ficar num silêncio e, ao mesmo tempo, organizar tudo aquilo que está na tua casa. Quantas coisas guardadas, mal arrumadas, ou até roupas para você doar para alguém. Aproveite esse tempo, deixa tudo pronto e com certeza no amanhã você vai permutar isso e vai ter de volta numa grande quantidade de energias positivas a todos. Que Deus abençoe a todos, a todo o pessoal da imprensa, parabéns ao pessoal da saúde, do próprio jornalismo que tem que se expor para trazer informações, e o pessoal da saúde, farmácias, hospitais e todos mais. E aqueles que estão em casa, que possamos ser médicos de dentro de nossa casa, terapeutas de nossos familiares e amáveis com o nosso próprio ser, que é a nossa alma, o nosso espírito. Um grande abraço a todos. Muito bem, Paulo, a gente só tem a agradecer aí a sua disponibilidade, lembrando que todo esse material que a gente fez foi o material que a gente fez à distância, foi feito pelo WhatsApp, até para a gente respeitar as normas aí, os critérios que a gente tem que seguir em relação ao coronavírus. Muito obrigado. Eu quem agradeço e elucidando mais uma vez. Sigamos em frente com todos os nossos propósitos, respeitando tudo que foi delineado pelos mandatos do campo do Estado, do país e da própria cidade aqui, né? Para que a gente possa respeitar isso e cuidar. Então, ficamos em casa, cuidando de tudo e vibrando numa energia positiva, que são pensamentos que vão ajudar toda a consciência mental. Tudo é uma questão de consciência mental. Aqui a gente mantém e estará se expressando no nosso futuro imediato. Então, que tudo seja positivo. Se vem algo negativo, vamos lutar contra isso e estamos vibrando na mesma sintonia.